esquecer que não dormiu, hoje é dia de taquicardia o dia inteiro, hoje é dia de perna trêmula, porque hoje é dia de Flamengo. O primeiro tetracampeão da Libertadores sai do estádio Monumental. E que o destino que fosse um reencontro. Naquela vez, em 2019, 38 anos de espera. Agora, um marco para o futebol brasileiro, para o futebol da América e, por que não dizer, para o futebol mundial. O Flamengo é feito de gigantes. É feito de gigantes como a Tirson, é feito de gigantes como o João Guilherme, é feito de 45 milhões de gigantes que, cada um à sua maneira, contribuem para que o Flamengo seja desse tamanho. Eu começo essa transmissão chorando, porque quando faltava um minuto para a gente entrar no ar, apareceu um homem que me fez ser Flamengo, chegando no estádio para entrar e, mais uma vez, exercer tudo que é especial, pai. Obrigada por fazer Flamengo. Muito bom estar aqui com vocês e vamos ver o Fernando levar esse tetra. É hoje. Esse é meu pai, ex-jogador de basquete do Flamengo, o cara que me ensinou a fazer isso, João. Acho que você que tem que falar agora, João Guilherme. Então, boa tarde, que ninguém mais tem condição aqui, não está aqui. O pai da Dani foi um craque do basquetebol do Flamengo, ou seja, daí vem as raízes rubro-negras da nossa musa da nação. E estamos aqui nesse momento tão especial, né? Nesse lugar sagrado para nós rubro-negros, que mudou a história do Flamengo a partir de 2019 e que hoje vai mudar mais ainda. Que hoje o Flamengo vai para outro patamar. Vai ser tetra. E Meu a gente pai, tá aqui. placar, quanto é que vai ser? 3-1. 3-1. 3-1, Mendão. Pelo placar. Pelo placar. Pelo placar. Tchau, pai. Bom, a gente fala lá dentro. Obrigado pela presença. Obrigado. Assistam! Vamos relembrar 2022. A Tirson aqui também junto com a gente, obviamente, já está chorando junto, porque eu acho que o Flamengo é isso, pediu uma licença poética a dois companheiros de trabalho, porque o Flamengo é representado por cada família. Cada um que o dinheiro, cada um que fez o esforço, cada um que não conseguiu chegar, mas que vai estar aqui junto com a gente. E você sabe o que é esse Flamengo por dentro também, melhor do que todos nós. Eu quero te dar um abraço, tá? É muito legal. É muito emocionante para a gente que tem nossos pais vivos. Perdi minha mãe tem 1 ano. E a gente sabe essas emoções que eles nos ensinam ao que é ser Flamengo. E quando a gente entra para uma grande decisão, com um grande sentimento, e que tem nossos parentes, nossos familiares, pessoas que realmente amam e que nos deixam cada vez mais próximos de uma grande realidade que é o Clube de Regatas do Flamengo. Essa paixão, esse amor é que nos deixa cada vez mais emocionado e feliz. Você começou chorando, me transmitiu essa emoção. Eu quero mandar um beijo especial para o meu pai e para minha mãe, que faleceu tem 1 ano, foi dia 27. E eu falta danada. Então essa emoção assim, começamos emocionados e terminaremos muito emocionados. Então assim, vamos embora, Mengão. Eu vou me recompor agora. Então vamos embora para o Mengão campeão, vale a pena. E é muito legal ter realmente essa presença do torcedor, essa nação representante. É o Flamengo que afora, é o Flamengo que faz a gente chorar em alguns momentos de saudade, em outros de alegria. É o Flamengo que vai ser tetracampeão da Libertadores nesta tarde em Lima. Porque isso aqui é Lima de Janeiro, São Guilherme. Lima de Janeiro, e olha, não poderíamos ter começado melhor a nossa transmissão. Que momento Eu só tô especial. porrada, né? Não, que momento lindo. Representa exatamente o que é o Flamengo. Né? Do pai para a filha, da filha para o neto, do neto para o bisneto, passando de geração em geração. O Flamengo, ele não tem explicação. Apenas se sente o que é Flamengo. É um sentimento, é um fenômeno, é uma religião. E esse começo é a marca de uma jornada que vai entrar para a história, Dani. Vamos lá, Dani! Vamos nessa. Tá tudo bem, Dani? Vamos lá. Tá tudo ótimo. Vamos lá. Vamos prever esse confronto, vamos falar aqui. Tem um time do outro lado chamado Palmeiras, mas tem muito mais rubro-negro do que palmeirense aqui. Eu gostaria muito de ouvir o que o nosso debochadão me pede para fazer, mas é impossível. Eu entendi que era Laszlo. É isso. Laslinho está pronto para participar também da nossa transmissão?
Ah, então não é o Lasma ainda, porque é o embarque. Exato. É um momento importante lá no hotel, lá no Hilton, onde o Flamengo está hospedado. Os jogadores agora saindo concentrados para essa partida. Aqui em Lima, 1h07. No Brasil, agora já 3h07, 2 horas a mais. Atirson, o jogador está entrando no ônibus para o jogo que muda o patamar de carreira dele. Como disse, outro patamar. Qual é o sentimento dessa entradinha no ônibus, essa caminhadinha ali? Essa véspera, né? Essa ansiedade de você entrar dentro do campo, essa adrenalina, é o que o jogador sente mais aquele coração bater mais forte, porque ele quer que a bola role, porque dentro do gramado, a partir do momento que a bola rolar, está no domínio dele, está no domínio do que ele sabe fazer. Essa ansiedade é que ele não controla, vendo o torcedor chegar, essa adrenalina de como vai ser o jogo, essa adrenalina de, pô, vou entrar para a glória eterna, para o grande momento do Flamengo, esses jogadores que já fizeram história, estão fazendo história e hoje vão carimbar cada vez mais o Flamengo, aonde no patamar, como o Bruno foi muito feliz nessa frase, em colocar o Flamengo no patamar maior do que todos os clubes brasileiros. E hoje é um confronto de uma rivalidade incrível que anos já vem fazendo esse confronto de grande equipe, de grandes jogadores, de grande tradição, e o Flamengo está nesse patamar. E o Flamengo hoje pode se tornar o primeiro tetracampeonato, né? O primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. Então, se juntar com o João Guilherme, a gente estava conversando, com outros grandes tetracampeões da Argentina. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse momento, esse translado, eles ficam ali pensando em tudo que eles já vivenciaram e chegou no momento mais importante, que é a final da Libertadores. João, eu acho muito importante a gente falar sobre o mental, né? Ontem, na entrevista coletiva, a gente viu o Léo Pereira respondendo sobre isso. E são 4 pilares, né? A gente fala de tática, de técnica, de físico, mas o mental nesse jogo, ele parece que ele talvez sobressaia as outras características por tudo. Porque são as duas potências do Brasil, porque é uma revanche, sim, a gente não pode negar o que aconteceu em 2021, mas porque o Flamengo também é um time melhor preparado, assim. Então, como é que você vê a importância desse trabalho mental? Que do outro lado o Abel faz muito bem, mas o Felipe esteve no campo há pouco tempo, sabe disso. Mas eu acho que o Flamengo, diferente de 2021, ele chega para essa final muito bem preparado. Eu me lembro que em 2021 a gente teve muitas lesões, muitos jogadores chegaram lá sem a melhor condição. Me lembro que o Arrascaeta não jogava 2 meses e jogou aquela final. E mesmo assim o Flamengo foi muito bem. Acho que o Flamengo agora chega muito melhor estruturado, preparado mentalmente, como você disse, com um elenco extremamente experiente. Esses caras conhecem o que é Libertadores. E quem não conhece, está estreando agora, como é o caso do Jorginho, do Saul, entre outros jogadores, eles são extremamente experientes. Então, eu acho, Dani, que o Flamengo está muito focado, muito preparado e com sua meta traçada, que é ser tetracampeão da Libertadores. Na minha opinião, falava isso para o Atisson, e já falei para você também, é a maior final brasileira até hoje. De todas as competições, eu não me lembro de uma final tão impactante como essa, porque vai definir uma era, o maior clube do Brasil na Libertadores da América, e seremos nós. A cara dessa era está agora passando frente aos torcedores no hotel, né? O presidente do Flamengo, o BAP, sendo ovacionado pela campanha, por tudo que construiu nesse primeiro ano à frente do Flamengo. É uma gestão bastante profissional, feita com o futebol comandando o futebol, que um clube que quer se estruturar e chegar junto às grandes potências, tem um grande muito grande. Você concorda com o João Guilherme? É a maior final de Libertadores de todas? Sim, brasileira, pelo fato de ter em disputa o primeiro campeonato que vai deixar você solitário e o maior de todos os tempos da Libertadores. Você vai se tornar o primeiro tetracampeonato, campeão. Então, assim, esse primeiro tetracampeonato te traz o quê? Eu sou o maior de todos da Libertadores. Então, você volta no patamar maior, no patamar de mais responsabilidade. Isso é muito importante, essa rivalidade. Se fosse, de repente, um outro argentino, que não fosse essa rivalidade, teria tanto grande a importância da Libertadores, mas uma rivalidade que vai te deixar único dentro do Brasil. E essa rivalidade, ela é sensacional. O Guilherme foi feliz, né, como sempre. Obrigado, falar do Flamengo hoje. O Flamengo está no momento um pouco melhor do que o Palmeiras, até mesmo pela confiança. Obrigado, senhor, por tudo. E eu vejo, sem dúvida nenhuma, um jogador que vem cada vez mais deixando um grande legado, um dos jogadores que mais vem tendo essa responsabilidade dentro do Flamengo, com um dos maiores ídolos da história, se juntando aquela geração de 80. É o Arrascaeta, que vem no momento de autoconfiança, fez um gol recentemente de bicicleta,
é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Flamengo, assim, é um jogador que É a melhor temporada dele. Melhor que Ele 2019. está uma confiança absurda. E aí o Cebolinha voltando a jogar bem, jogadores que têm como experiência o Jorginho, o Pereira jogando muita bola. Então, assim, tem jogadores realmente, Alexandre vai para jogador com experiência para dar essa tranquilidade dentro do jogo, porque a pressão ela vai ser grande. O Palmeiras tem realmente jogadores também com essa competitividade, grandes jogadores, jogadores de seleção. E, sem dúvida nenhuma, esse confronto se torna cada vez mais prazeroso pelo fato de ter essa responsabilidade. Eu lembro que eu joguei uma final contra o Vasco era superior tecnicamente, mas que a gente foi na raça, foi na determinação, que a gente conseguiu levar o título do Flamengo de uma forma incrível que fica marcado na nação rubro-negra, pelos torcedores, por nós jogadores, porque a gente conseguiu realmente fazer um grande jogo naquele momento. Então hoje não vai ser diferente. Olha, aproveitando este gancho, de vez em quando o pessoal vai chegando, vai fazer festa aqui, vai encontrando a Tissa, vai, pô, não é possível que a Tissa está aqui recebendo a gente. É nosso. Enquanto a gente está vendo imagens dos jogadores agora sim entrando efetivamente no ônibus, né, depois de saudar ali a torcida, o Arrascaeta passou do lado do Felipe Luiz, assim, você puxou essa deixa aí de Arrascaeta, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre o Arrascaeta, mas falar também sobre a força que o Arrascaeta traz para o trabalho do Felipe, sabe? Abordar de uma maneira diferente, porque o Arrascaeta já é... Muito obrigado. Obrigado, nação. Obrigado, nação. Te amo. Muito obrigado. Fala um pouquinho sobre esse Arrascaeta. Nós não viemos à toa. Não viemos à toa. Ninguém morre nos eventos, nós não viemos à toa. Está sendo provado isso. Arrascaeta também não está aqui à toa. Não. Arrascaeta sempre foi fantástico desde quando ele surgiu, e quando ele chegou no Flamengo ele mostrou um jogador extra-classe que ele é, mas quando ele vestiu a camisa 10 do Flamengo, ele ficou ainda melhor. É a melhor fase do Arrascaeta. Está inspirado, vai ser papai, agora o Milano vai nascer em dezembro. Ele está vivendo a melhor temporada da carreira dele, tecnicamente, fisicamente. E Dani, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, eles podem se tornar tricampeões de Libertadores no Flamengo. Eles vão atingir um nível altíssimo histórico na história desse clube tão lindo e tão grande que a gente chama de 130 anos. Nós estamos registrando e vivendo a história. É um impacto tão grande como quem viveu 1981, Dani. E que gerações depois, tudo isso está até hoje com a gente. O que nós estamos vivendo aqui vai durar por muito, muito tempo. Do comandante para o comandado. O comandante também ele é importante para fazer essa leitura dele próprio para o comandante. O comandante, que é o Felipe Luiz, entende porque ele jogou. E ele jogando, ele entende taticamente que ele, como uma função técnica de habilidade, de raciocínio rápido, de deixar os jogadores na cara do gol, ele tem que estar mais próximo daquela área, daquele setor do meio-campo e da área. E ele, não tendo o desgaste como ele fazia antigamente, que era o retorno da recomposição defensiva, ele fica mais com força. E com isso, obrigado, galera. Obrigado. Gente, é audiência rotativa. Todo mundo que vai chegando para entrar no estádio vai vendo a Tito aqui. Então, esse coro vai nos acompanhar ao longo da transmissão. É isso, essa nação rubro-negra é o que deixa essa emoção. Quando a gente entra dentro do campo, a gente tem essa emoção. Quando tem essa emoção, a gente tem que retribuir nesse campo com raça, de determinação. Campeão! Olha, vou fazer o seguinte, como é todo mundo que está aqui na festa, eu vou para um lugar muito especial também em 2019, de onde eu assisti João Guilherme gritar: olha a virada, Gabriel! Eu vi lá no telão do Maracanã, e a Raquel Dronovski está acompanhando. Quem não está em Lima, mas está batendo no mesmo coração, na mesma vibração que a gente, Raquel, eu duvido que aí não esteja aparecendo o Monumental hoje.
Oi, Dani, bom dia, que momento. Acho que esse é o dia que a gente está esperando desde que a Flamengo TV fez a sua primeira transmissão. A gente está aqui, todo mundo muito emocionado, muito feliz. Hoje é dia de Fla Fest. Eu espero que a gente consiga mostrar para vocês daqui do Maracanã a emoção do Carioca. Esse dia é maravilhoso, o dia tá lindo, tá incrível. Vocês não têm noção do dia lindo que tá fazendo no Rio de Janeiro. Eu espero que aí também esteja fazendo um diazão. A gente está aqui, todo mundo na torcida, na ansiedade, comendo até os rebocos da parede, entendeu? Porque todo mundo muito ansioso para esse dia especial. Abriram os portões agora do Maracanã para a Fla Fest, então daqui a pouco a gente traz mais informações de tudo que vai acontecer aqui e para mandar também energia de Lima para o Maracanã e do Maracanã para Lima. E agora quem está ali na beirinha do campo, Dani, é o Bruno Henrique, também está lá na beira da ansiedade, chegou aqui feliz, já está dançando na beira do campo. Fala com ele que tem coisa boa. Ô, Bruno Henrique, cadê você? Vou aproveitar essa deixa, vou aproveitar que o ônibus do Flamengo já está começando a se movimentar e a gente mostra para você também. E já o Bruno Henrique vai chegar. A Raquel está num lugar que daqui a pouco vai lotar, assim como vai lotar o Monumental de Nunes, né? É o Monumental de Nunes, não tem? A final da Libertadores, rapaz. Tá lembrando do River Plate? Lembrei do River Plate. Final da Libertadores, o Monumental de Lima de Janeiro, como bem disse o João Guilherme. Sabe por que eu não chamei o pessoal para participar? Você que não está aqui, mas que está aí no celular, com o computador, falar prêmios. BR, ou então o QR Code vai aparecer aí na sua tela para você fazer pegar o seu número da sorte. Para Lima, não deu para mim. Tem o Flá Prêmios te leva ao longo da nossa programação aqui, mas de repente pedir um negocinho, tem muita coisa legal para acontecer. Você é torcedor, não paga absolutamente nada. Então, flaprémios.com.br para você participar também desse tipo. Onde está Bruno Henrique? Eu não sei onde você está, Bruno Henrique. Gramado Maracanã, e eu que vou fazer a festa aqui. Eu que vou ser o DJ hoje pra agitar a galera, ó. Em dezembro de 80. Brincadeira, Dani. Ó, daqui a pouquinho vai começar a festa no Maracanã. Alguns torcedores estão começando a chegar para ali. Teremos ainda o DJ PH tocando toda essa festa. E vai ter a apresentação de 4 MCs. MC Maneirinho, MC Ramonzinho, o Daniel Shadow e também o Papatinho, que é nosso conhecido, né? Já apresentou, já participou da nossa mesa, o Papatinho estará aqui. 4h30 começam essas apresentações aqui no Maracanã. Hoje, Dani Boaventura, aí é Lima de Janeiro, né? Mas aqui no Rio de Janeiro tá um sol muito forte. Então até por isso acho que tem uma galera na praia. Eu mesmo já dei um mergulho hoje para lavar aquela alma em busca do tetracampeonato. E a praia estava rubro-negra. Todo mundo uniformidade, todo mundo com manto sagrado. E daqui a pouquinho vocês vão ver a galera começando a chegar aqui no Maracanã, galera saindo de casa, saindo da praia. E aí a gente vai fazer toda essa cobertura super especial aqui na beira do gramado. Eu vou me aventurar um pouquinho de DJ por aqui e botar um Em Dezembro de 81 para tocar enquanto vocês fazem a festa. Daí, Lima, hein, Dani? Melhor música não poderia ter, Bruno Henrique. Bruno Henrique arrasando de DJ. Olha, sensação térmica aqui em Lima nesse momento. 24 graus. Temperatura é essa, então a sensação está condizente. E o calor humano aí? Quente, mas aqui no estádio, por ter perto das montanhas, a sensação é de que é mais calor do que no restante da cidade, né? Então, acho que o calor da nação, não temos como mentir. Não temos. Só como sentir. Exato, maravilhoso. Esse é um calor inesquecível que vai ficar marcado na história, mais uma vez, com toda certeza, sim. Vamos voltar a falar aqui desse jogo. A gente está vendo o ônibus agora, ou vamos ver daqui a pouco, já em deslocamento, para vir ao estádio em Lima. É um trajeto, mesmo com batedor, ele tende a ter um trajeto demorado. O trânsito em Lima é muito ruim. A gente ontem, a parte da nossa equipe esteve aqui no estádio, demorou 2 horas para voltar até o hotel, e é uma distância de 13, 14 quilômetros. Não é nada que justifique, para além da loucura que é o trânsito de Lima, o que a gente passou aqui para chegar até o estádio. Então a gente vai monitorando aí os jogadores, vão receber carinho no caminho também. Olha, tem que ter batedor. Assim. Aí é melhor, diminui, que a gente... eles atropelam o tuk-tuk, bota essas coisas, tuk-tuk na frente. A gente que tem que respeitar ali, bonitinho. Mas vai chegar, porque eu tenho um batedor ali, vai chegar rapidinho.
E essa adrenalina ali do translado é normal, onde os jogadores acabam também tendo essa facilidade de conversar e tudo. Aqueles detalhezinhos finais que é importante. E ele vai sentindo no translado a galera se movimentando também para vir para o estádio, né? Isso é muito bacana porque eles falam, caraca, a cidade está tomada de rubro-negro. Parece que a gente está no Rio de Janeiro, né? Parece que a gente está no Rio. Parece que a gente está no Maraca. O Léo Pereira, na chegada, ele falou isso para mim ali no desembarque. Ele falou, cara, parece que a gente está em casa. E efetivamente parece. E eu fico assim, imaginando, no Mengocast, com o Rodrigo Caio há muitos meses, eu perguntei para ele isso. Eu falei, cara, vocês podem voltar a Lima no final do ano, né, na final da Libertadores. E ele ficou com os olhos cheios d'água. Né? Ficou assim, pensando, olhando para o vazio. Pois é verdade. Então, assim, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, são os remanescentes de 2019 que estão aqui. Imagina, eles vindo para cá, relembrando tudo, entrando no vestiário, entrando no gramado. Cara, que sensação maravilhosa, cara. E outra coisa que é bacana, João, é que você se sente confortável no estádio que você já conhece. E venceu. Que você já conhece o movimento ali da torcida, aonde que a torcida fica. Você lembra do momento de tensão que você vivenciou naquela primeira decisão, que demorou até 43 minutos do segundo tempo para você conseguir o empate, depois a virada, que foi épico, narrado como poucos que você abrilhantou, deixando essa emoção, porque a emoção da narração é o que o torcedor mais deixa e depois vai viralizar para o mundo. E essa é a sensação do jogador também. Ele se sentir realmente confortável. Eu estou entrando num lugar que eu conheço. É diferente do adversário, que não conhece o local. Você se sente mais confortável, sem dúvida nenhuma, faz diferença, faz diferença. Porque você conhece o gramado, você lembra um pouco das sensações, das emoções que você vivenciou dentro do campo. E isso, para o jogador, ele é fundamental. E aí a torcida tem que passar essa energia, de cima para baixo e de baixo para cima. E eu não tenho dúvida nenhuma. O calor do Rio de Janeiro, a emoção dessa torcida, a paixão, jogadores que já vivenciaram aquela decisão. E vai ser incrível, realmente, porque vai ser memorável! João, você quer falar de quê aqui agora? Eu quero falar que tem muita gente aqui achando que nós teremos um gol exótico. O gol do Tetra. O que seria um gol exótico? Estão falando que o destino... Pode falar essa hora? Pode falar. Tá, então explica aí. Podendo tudo, ou quase tudo. Estão falando que o destino quer que o gol seja de xereca. Interessante. Olha aí, Tá falado. O João levantou a bola, a torcida abraçou. É isso. O povo está querendo. Família Vieira, dizem por aí. Exato. Acho que carinhosamente, pepeca da nação. Assim, o destino está querendo viver isso. Eu gostaria gol do Bruno Henrique. Eu gostaria muito de um gol do Bruno Henrique. Vai ser dois. Bruno Henrique e do Pepeca. Tilson não consegue. O Atisson tá comentando, o povo canta, ele começa a cantar junto. Pode ter gol dele, pode ter gol do Henrique, pode ter gol do Arrascaeta. Você tá indo pro placar do meu pai, então. Você vai no 3x1 ou 3x0? 3x0. Um roteiro lindo, sem sofrimento, mas que será inesquecível. Muito bom. Como é que está projetando o jogo, Atisson? Você falou sobre isso essa semana, né? E assim, do outro lado, não à toa o João fala em maior final brasileira da Libertadores, porque ela tem um tamanho gigante pelos times envolvidos. 2 times gigantes. 2 times que têm bons treinadores. O Abel tem na mão dele aquele elenco. O Abel já reestruturou e reformulou a maneira de jogar desse Palmeiras muitas vezes. Então, hoje é um dia dele, mais uma vez, tentar surpreender. E aí, do outro lado, tem o Felipe, que a gente dispensa contar de novo a história, a gente sabe perfeitamente quem ele é, mas é um jogo também tático, é um jogo também de entender o adversário e se adaptar. Até porque já teve vários confrontos entre Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo administrar a pressão que o Palmeiras exerceu no Maracanã, principalmente naquele último jogo, colocando a pressão, o Flamengo entendeu e fez com que a pressão se tornasse um gol, que foi aquele pivô que o Pedro segurou e deixou a Arrascaeta sozinho para ele seguir em frente. Hoje eu não acredito que o Palmeiras faça essa pressão alta, aquela pressão lá em cima, não acredito. Acredito que o Palmeiras fique numa linha baixa, com uma linha de 5 lá atrás,
com 3 no meio campo e 2 atacantes na frente, que é o Vitor Roque e o Flanco. Eu acredito que vai se manter dessa maneira e liberando os alas. Até porque ele fazendo essa linha defensiva por 5, ele vai tentar evitar uma das funções que o Flamengo tem muito grande, que é a infiltração dentro da defesa adversária, que é aquele passe em profundidade, que é a triangulação, a aproximação, e vocês fechando as alas dos extremos, você acaba tentando fazer com que o jogo venha bem por dentro. Eu acredito que o Palmeiras se desenhe dessa maneira. Mas o Flamengo tem jogadores com muita facilidade de achar espaço, que é o Carrascal, a Arrascaeta, Cebolinha, que quebra a linha, o Lino, Jorginho, que tem essa facilidade, que pisa na área. Então, assim, o Flamengo tem grandes peças. Varela, que apoia bastante, que dá essa alternativa de desafogo. Alexandre, que vem pelo meio, ele não é muito de passar, mas que vem como homem de meio campo para organizar essa saída de passe. Então, assim, vai ser um jogo tático, mas um jogo com muita intensidade de agressividade, principalmente porque é um jogo que pede isso, que é uma grande decisão. Se não tiver essa intensidade e a entrega, você acaba saindo um pouco atrás, e o Flamengo tem que entender isso desde o início, porque no jogo contra o Fluminense, o Flamengo sabia que era superior tecnicamente, mas não entrou com essa intensidade. E hoje é diferente. Ele já sabe que o adversário vai ter essa intensidade. E o Flamengo, quando tem essa intensidade que equilibra a parte técnica individual dos seus jogadores do Flamengo, é superior ao do Palmeiras. Perfeito. Ô, João, eu acho que também tem assim um jogo recente, né, que serve como amostragem e que serve para que o Flamengo não dê a bobeira que deu. Assim, o Flamengo tomou 2 gols do Palmeiras no Maracanã de 2 bobeiras. Uma era uma, talvez faltou malícia ali, não sei, cai no campo antes de ser substituído. Primeiro gol, a gente estava com um jogador a menos em campo, que é justamente quando o Léo Ortiz sofre a lesão, né? Que o deixou fora até esse momento. Vamos ver se ele começa a partida de hoje ou não. E o outro é o Rossi, confiante, paredão. Eu tenho total segurança quando eu olho o Rossi embaixo da trave, mas naquele momento, talvez fosse um momento de bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Então, hoje, aquela lição tá fresca na memória. Eu acho que isso é bom. Eu acho. E assim, Dani, o Palmeiras ele venceu nos últimos 5 anos 2 finais contra o Flamengo. Aquela de Montevidéu, com aquela jogada do Andrés, que acabou errando, e o Davidson aproveitou. Tomara que ele repita o desempenho. Exatamente, ele hoje está do outro lado. É mais um tempero dessa decisão, né? E também a Supercopa do Brasil. Mas na maioria dos outros jogos, o Palmeiras encontrou muitas dificuldades com o Flamengo. Sim. Nós tivemos alguns empates e muitas vitórias do Flamengo. O Palmeiras ele tem problemas para enfrentar o Flamengo, exatamente esse time que o Atisson descreveu, com muita rotação e muita qualidade. O Flamengo tem mais qualidade que o Palmeiras. E se igualar na competição, no coletivo, que é o forte do Palmeiras, o Flamengo tem mais condições de vencer esse jogo aqui. Você pode reparar, e o jogo do Maracanã, que foi recente agora, 3-2, mas que o segundo gol do Palmeiras foi no último momento, ali no vacilo do Flamengo. O Flamengo foi muito bem naquele jogo. Mostra isso. O Flamengo ele tem um estilo de jogo que encaixa muito bem com a forma de marcar do Palmeiras. Eu estou otimista. Tá otimista, né? Já falou um 3-0 aqui, já foi pro dito isso antes do final do jogo. Acho que eu vou guardar o placar do Atisson para daqui a pouco. A gente pode ir lá no Rio de Janeiro mais uma vez? Vamos conversar com a Raquel Drodovic, que ela está na Flafest, está acompanhando tudo que acontece também para 70 mil pessoas no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai para lá. Eu já ouvi, estou esperando. Está esperando. Então, aliás, o jogo não chega, a gente está esperando o jogo. Está esperando, tem 3 dias já que eu estou esperando. Natal, o Réveillon, mas não chega o jogo. Vamos Papai embora. Noel já chegou, inclusive. Papai Noel já chegou. Papai Noel. O jogo não chegou lá. Só Papai Noel. Papai Noel. Mas essa adrenalina do mal aqui, essa competitividade, a gente fala muito dentro do vestiário, aquela situação, a primeira bola, a primeira dividida tem que ser nossa, para mostrar que realmente você está ligado no jogo, que você está atento, que você está com essa disposição. E isso é fundamental para uma decisão como essa, para você realmente entrar ligadaço no jogo e a adrenalina ficar lá em cima, né? A gente fica mais ansioso que os jogadores, é normal isso, né? Então, assim, é normal que essa... E vamos aguardar esse placar elástico do João aí. Eu não estou tão otimista com isso, não, mas... Não, eu vou falar daqui a pouco, depois do pessoal aí falar. Vou segurar o placar para daqui a pouco, porque a partir desse momento o Maracanã também está junto com a Flamengo TV, o Maracanã, o Flafest, acompanha todas as emoções que a gente vive daqui e vocês vivem daí. Vou repetir, com todos ouvindo, em 2019 eu estava aí e guardei na minha memória uma parte muito especial da narração de João Guilherme, que não é o incrível, não é o épico,
épico, não é o memorável. O que ficou para mim foi, olha a virada, Gabriel. Nesse momento, eu olhei para esse telão lindo que está na frente de vocês e já comecei a chorar. Então, Raquel, Daniel, contem pra gente a emoção de quem não pode estar aqui, mas igualmente está na mesma cadência, esperando uma vitória rubro-negra. Boa tarde, Dani! Ó, Dani, eu vou te falar. Ó, a galera tá gritando. É isso, é isso aqui. Só de ouvir você falar essa história do Olha a virada, Gabriel, já me dá vontade de chorar. Eu tô do lado aqui do Rodrigo. Rodrigo, seu nome, né, amigo? O Rodrigo fez promessa. Se o Flamengo ganhar, e aí, qual a sua promessa? A minha promessa, eu vou em São Paulo agradecer. Porque no dia 10 de junho eu fiz uma promessa com o São Bento de que se o Flamengo... Eu vestiria essa camisa no jogo e ele precisa ganhar. O Flamengo merece ganhar essa Libertadores. Então, o Flamengo ganhando essa Libertadores, eu vou lá agradecer. Eu ainda não fiz minha promessa, não, sabe? Eu costumo fazer a promessa no meio do jogo, porque senão eu penso assim, agora, na minha cabeça, minha promessa vai raspar minha cabeça. Assim, sabe? Eu penso que tem que ser antes, porque dá tempo de chegar para Deus. Porque tem muita promessa de flamenguista chegando. Então, assim, tem que chegar a nossa primeiro e que o Flamengo seja dentro da Libertadores. É isso. Daqui a pouco eu vou pensar na minha, então. E você, Daniel? Você fez a sua promessa? Eu fiz sim, Raquel. Galera, vamos fazer uma salva de palmas aí para a galera da Flamengo TV que está passando presença aqui. Ó, pode fazer barulho para a Flamengo TV aí, a maior TV de clubes do mundo, ó. E vou mandar um abraço para a galera que está no estúdio aqui também. Emerson está no estúdio, Pedro Lamin, Sérgio Bocage, um ótimo trabalho a todos vocês. É isso, Flamengo TV está em todo lugar. Vamos juntos, lá em Lima, com a Dani, e aqui no Maraca, com o DJ PH, o DJ mais flamenguista do planeta. Perdemos o Atisson para a galera, ele vai e volta, não tem jeito, lateral esquerda. Aproveito ali para dar um carinho pro torcedor que me dá tanto carinho. É tanto respeito que eu tenho pela essa nação, pelo esse torcedor que me traz uma emoção, uma alegria tão grande. Eu tenho que atender eles, ó, ele mostrando a tatuagem. Você está aqui na lateral esquerda andando na linha. Você vai ali e volta, vai ali e volta. É aquela coisa assim, eu fazia muito bem isso, né? Modéstia à parte. Eu gostava muito de ir para o ataque. Eu atacava com muita intensidade. Eu ia no fundo com facilidade. Então, eu vou. Aí, de vez em quando, eu volto. Então, assim, eu estou aqui trabalhando, levando entretenimento para a galera, mas de vez em quando vou lá no fundo e volto. Facilidade, você conhece a Tista vai no fundo. Vai no fundo, e eu narrei muitas vezes isso. Sim. Muitas vezes. E outra coisa, de vez em quando ele mudava. Ele não ia pro fundo, ele vinha pelo meio que chegava na entrada da área e queria Fazia o... Muito bom. A gente está acompanhando o trajeto, a gente está acompanhando os jogadores já a caminho aqui do Monumental, mais ou menos 15 quilômetros, talvez um pouquinho menos, mas um trajeto que mesmo com o batedor, ele acaba tomando um pouquinho de tempo, porque o trânsito em Lima é muito complicado, vamos dizer assim, né? Quer ouvir o Filipinho? Ah, quero. Quer? Sempre é bom. Então você que manda, João Guilherme. Vamos ouvir o Filipinho falando sobre a trajetória, a história e sobre tudo que ele ainda vai viver aqui. Naquela final do Sub-17, eu subi pro Sub-17. Falei para os meus jogadores, daqui a pouco vocês vão estar comigo lá na final da Libertadores do profissional. E o futebol é assim rápido, porque primeiro, eu acredito muito em mim, no que eu faço, na ambição que eu tenho. Então, por isso que eu não olho para trás, só olho para frente, quero mais. É muito difícil chegar numa final, foi muito difícil para Flamengo e Palmeiras estar nessa final. Valorizamos muito estar aqui. Por isso, queremos tanto fazer um grande jogo e tentar conquistar esse título que é tão difícil de conquistar. Mas, pelo menos a minha ambição não para, eu quero só olhar para frente para continuar conquistando coisas. E vamos para o intervalo. Começa a compra. Se você ainda não abriu o app da Shopee, você está vivendo errado. E já tocou na tela para ver. Ele entra na loja oficial do Mengão, passou por um produto oficial, achou um manto sagrado rubro-negro, chegou no carrinho. Que maravilha! Ele ajeita o botão de frete. Vai finalizar. Tá dentro. Em poucos toques ele conclui. Não, é da Shopee.
Ok. Eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Justamente, vamos tudo separado. Cansei, pode pensar. Na vida você resolve tudo no só lugar. Dentista, médico, exames, tudo conectado. Vai pedir o quê? Um café, um pão de queijo e O contato da vida. a vida cuida de cada capítulo da sua saúde. 3. É campeão rubro-negro que você quer? É campeão rubro-negro que a gente tem, queridos. Caçamos Geraldo passando na multidão com a filhota. Vivi não veio, Vivi ficou em casa. Já tô chateada, mas vai dar tudo. Vivi, é frio por isso que tá dela? Não sei, não. Talvez ela veio, né? Então não deu bom. Eu falei, deixa eu sair. A gente precisa de nossa energia hoje, então vamos fazer tudo certo. Então, só melhor. Brincadeira à parte, ela tivesse assistido a gente. E assim, Oi, mamãe. esse coração aqui, dá pra comparar com o teu, eu acho. Falando aqui, é melhor a gente jogar, a gente lutar, a gente tá em ação. Fica naquela adrenalina, mas a gente fica naquela emoção. Aí eu falei, tá com o mesmo sentimento? Ele falou. Pelo menos não um copo de leite. Ou uma pelo menos um copo de estômago. Então hoje a gente tá na torcida, passando todo mês. Como é que vai ser esse jogo? Como é que você tá desenhando o jogo? Eu já vi de tudo aqui. Tem gente falando que vai ser 4-0. Eu tô esperando um jogo um pouco mais difícil. Eu queria saber como é que tá a tua expectativa. Como é que vai? Dá licença. Meu ídolo. Ele é meu ídolo. O João Guilherme fala muito isso pra mim, aí eu vou repetir. Zé, obrigado por tudo. Obrigado por todos os títulos. Obrigado por você deixar esse grande legado no nosso país. E, assim, outros novos jovens sonharem igual você sonhou. Então, muito obrigado. E, além de tudo, ele é o quê? É o rubro-negro, né, cara? E não quer a melhor coisa. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Da Flamengo, muito bacana. E quando eu te vi, ele não, vamos dar entrevista. Meu ídolo. Não, lá atrás, né, como o João falou, né? Comer pão com ovo, não tinha ovo. Então, pois é, eu ainda não vi. A Diz correndo pra caralho na minha lateral, chegando no final e tudo. Pô, que isso? Tem como não atender nosso ídolo. Expectativa de jogo sempre das melhores. Quem vai fazer os gols? Acho que legal. Não, BH seria bom, né? Mas o cara, não, o meu procedimento é esse. Que bacana. De Arrascaeta e Jorginho. Ainda tem o dele Arrascaeta também. Força muito, leva essa energia positiva. Nosso bem. É campeão. Campeão não, hoje é campeão. Hoje é tetra. Beleza? Falar pelo carinho, vai lá para o Agora eu vou sair do meu hoje. A Dani. Gidealdo! Prazer grande estar com você, rapaz. Eu tive a satisfação de narrar a maior parte da carreira do Zé, cara. Eu escolhi o EC, que era um torneio de base do UFC, todo mundo, o Geraldo, e eu tive o privilégio de narrar esse curso do esporte brasileiro. E com uma história de nocaute, né? Mais um nocaute. E com uma história de vida impressionante, que tem até o filme, né? É fantástico, é um vencedor. E é muito Mengão, né? É o legado, né? Que fala assim, o atleta ele tem essa responsabilidade de fazer uma carreira, lógico, que ele sonha, que ele deseja, de chegar, receber, ganhar dinheiro, mas ele tem da responsabilidade social de deixar um grande legado para o próximo, de inspirar novos talentos. E ele fez isso.
E eu acho que tem muita gente com essa consciência no time do Flamengo, né, pra gente trazer pra cá de volta a conversa, que tem a consciência do que representa. Seja o Danilo como liderança, independentemente de estar em campo, seja o Jorginho, que chegou há pouco tempo, mas já entendeu muito bem do que é esse Flamengo, seja o Arrascaeta e Bruno Henrique, que já viveram essa experiência, mas sabem que, assim, escrever o nome em um dos lugares mais altos da história do Flamengo é uma coisa incrível. E eu acho que isso acontece levando esse título daqui hoje. Assim, se Bruno Henrique e Arrascaeta conquistam mais uma Libertadores, vai ser difícil não tecer comparações a médio e longo prazo com os gigantes do Flamengo, João. Bom, eles já estão na primeira fila da galeria dos imortais rubro-negros. Só que conquistando a gente está pulando o Olimpo, né? O Olimpo está lá. Pulou o Olimpo com o Zico e aí vamos para a primeira fila. É isso aí. O Zico é um caso à parte. O Zico está lá no outro lugar. A primeira fila dos imortais rubro-negros, olha o Matias aí. Na primeira fila dos imortais rubro-negros, eles já estão ali. Mas eu acho que se eles conquistarem o tri hoje aqui, eles vão agarrar um pouco dessa eles vão ficar entre a primeira fila e o Rio conquistar o rei. O americano, não sei. O que eu acho legal desse elenco do Flamengo, e a gente sabe da má importância de um jogador que a gente pouco fala, que é o goleiro, que é o Rossi, que te passa confiança, te passa credibilidade. E na hora importantíssimo, ele foi fundamental. Contra o Racing no Maracanã, estava 0-0, no lance de uns cruzamentos do escanteio. O jogador fez um desvio dentro da área e ele fez um defesaço. Deu a tranquilidade para o Flamengo, vai lá, bate o gol e leva vantagem para o segundo jogo. Então, assim, esse cara está fazendo uma grande diferença. Passar por um grande goleiro é fundamental para dar essa confiança. Porque quando os jogadores estão lá e ele fala, eu tenho um paredão lá atrás, eu tenho um cara que está fazendo a diferença. E quando ele chegou, ele teve dificuldade, estava fora do peso, ele foi ganhando isso, foi entendendo o que é ser Flamengo e hoje é um jogador importantíssimo que é o Rossi. Eu acho que o Rossi hoje ele pode acabar tendo uma importância. Tá falando aqui da narração? Não, hoje não tem virada, gente. Pelo amor de Deus, que eu não tenho coração para uma virada hoje. Se for sem virada, eu estou agradecendo, João Guilherme. Agora, se falando do Rossi, pode passar, eu acho que o Rossi hoje ele tem um papel fundamental, né? A gente sabe que a construção do Flamengo ela começa pelo goleiro, ela passa pelos dois zagueiros, ter o Léo e ter o Danilo. A gente estava se preparando para esse jogo, não que ele esteja gravando nada, não é isso. Mas eu acho que o Rossi hoje, pensando em como o Palmeiras se defende, pensando naqueles 6 jogadores que vêm para tentar o Palmeiras, quando o Palmeiras estiver atacando e o Rossi conseguir eventualmente uma bola, ele pode ter um papel muito importante para essa bola longa, como ele achou no gol do Arrascaeta, que acha a bola longa para ele. O Rossi, ele tem uma característica, a gente até brinca nas transmissões, e ele é um goleiro meia. Porque muitas vezes, lá de trás, no passe dele, que acaba sendo em gol. O Flamengo tem muita qualidade em todos os setores. Agora, falando de Rossi, na minha opinião, ele é, até o momento, o jogador do Flamengo na Libertadores da América. E essa campanha da Libertadores, ela está sendo marcada pelo sofrimento. É uma campanha, lembra da fase de grupos, que o Flamengo ficou em segundo, passou por momentos difíceis. Contra o Internacional não foi difícil, mas contra o Estudiantes foi um drama, contra o Racing foi difícil, foi um drama, e hoje chegamos aqui para essa grande final. O Rossi, ele está também se tornando uma lenda do Flamengo, é um jogador da Libertadores. Lembra da fase de grupos? Lembrei do Cascata no Maracanã contra o Tátira, rezando. Faz parte, né? Isso é o Flamengo. Isso faz parte do momento, e é legal que a gente lembra de alguns momentos, um detalhezinho, e a galera tá aí, obrigado. Isso tá legal. Então, assim, eu quis levantar a bola do Rossi, exatamente porque é um jogador que a gente fala pouco, mas ele foi fundamental nessa campanha toda do ano passado, desse ano, ele vem se tornando cada vez mais um goleiro que deixa essa representatividade, deixa esse carinho. É um jogador seguro, é um jogador que não gosta de aparecer, tá ali tranquilo, mas quando precisa, ele faz a defesa dele para exatamente deixar o Flamengo tranquilo no jogo, na competição. Foi como aconteceu em grandes momentos que o Flamengo também soube explorar. Estudiantes, exatamente. Uma falha de 90. Também, então assim, é fundamental. Eu queria levantar a bola dele, que a gente sempre fala dos meios, dos atacantes, dos jogadores que vinham. Eu queria levantar também a
rapaz, vai cair ao vivo. Jeitinho de você pegar a torcida, o que você está encontrando pelas ruas de Lima de Janeiro, Antônio Tasso? Dani, olha só, você e João são, né, assim, estandartes da imprensa esportiva, e a cobertura da imprensa esportiva não podia ser diferente num evento como esse. Então, trouxe aqui, ó, um ex-colega. Bom.